Durante décadas, muitos dos maiores cantores portugueses encantaram o público com as suas vozes e o seu talento. Mas quando as luzes do palco se apagavam, havia quem escolhesse proteger uma parte importante da sua vida. Entre a fama, a pressão e o desejo de preservar a privacidade, estas estrelas construíram uma clara separação entre a imagem pública. Vamos recordar 9 cantores portugueses cuja vida fora dos holofotes continua a despertar curiosidade até aos nossos dias. 11. Carlos do Carmo. Durante grande parte da sua carreira, houve quem acreditasse conhecer verdadeiramente Carlos do Carmo. No palco, era a voz elegante do fado, sempre sereno, confiante e profundamente ligado à cultura portuguesa. No entanto, longe dos aplausos e das câmaras, existia um homem que fazia questão de manter a sua vida pessoal resguardada, estabelecendo uma fronteira muito clara entre o artista admirado pelo público e a pessoa que era no dia-a-dia. Ao longo de décadas de sucesso, Carlos do Carmo raramente transformou a sua intimidade em assunto mediático. Preferia que as entrevistas se concentrassem na música, na evolução do fado e nos projetos que desenvolvia, evitando alimentar a curiosidade sobre a sua rotina familiar ou aspectos mais privados da sua existência. Numa época em que muitos artistas recorriam à exposição para permanecerem em destaque, ele seguiu precisamente o caminho oposto. Deixou que fosse a sua obra a falar por si. Essa escolha fez com que muitos admiradores sentissem que existia uma espécie de segunda vida fora dos holofotes. Na realidade, não se tratava de uma vida secreta no sentido sensacionalista da palavra, mas sim de uma decisão consciente de preservar a privacidade e proteger aqueles que faziam parte do seu círculo mais próximo. Carlos acreditava que um artista podia emocionar milhões de pessoas sem abrir completamente as portas da sua intimidade. Talvez seja precisamente essa descrição que continua a despertar curiosidade tantos anos depois. Enquanto o público guardou na memória a voz inconfundível que marcou gerações, aqueles que o conheceram pessoalmente recordam um homem reservado, disciplinado e profundamente dedicado à família e aos seus valores. No caso de Carlos do Carmo, a diferença entre o palco e a vida privada não foi uma máscara, mas uma escolha de respeito pela sua própria intimidade. Uma decisão que acabou por se tornar parte do legado de um dos maiores nomes da música portuguesa. 10. António Variações. Poucos artistas marcaram a música portuguesa de forma tão intensa e ao mesmo tempo tão enigmática como António Variações. A sua imagem irreverente, as roupas extravagantes e a personalidade ousada fizeram dele uma figura impossível de ignorar. No entanto, por detrás da atitude destemida que mostrava em palco, existia um homem extremamente reservado quanto aos aspectos mais íntimos da sua vida, preferindo que o público o conhecesse sobretudo através da sua arte. Desde o início da carreira, António Variações rompeu com quase todas as convenções da época. Inspirava-se em diferentes culturas, experimentava estilos musicais pouco comuns em Portugal e apresentava uma identidade artística completamente original. Essa autenticidade despertou fascínio, mas também inúmeras especulações sobre a sua vida pessoal. Apesar da curiosidade constante dos meios de comunicação e do público, raramente alimentava rumores ou fazia da sua intimidade um tema de debate. Num período em que a sociedade portuguesa era bastante mais conservadora do que é hoje, preservar a esfera privada era, para muitos artistas, uma forma de evitar julgamentos e manter o foco na carreira. António escolheu responder às críticas e às perguntas indiscretas com música, criatividade e liberdade artística, deixando que cada pessoa interpretasse as suas canções e a sua imagem à sua maneira. Essa postura contribuiu para que ao longo dos anos se criasse um enorme mistério em torno da pessoa por detrás do artista. Após a sua morte prematura, o interesse pela sua vida tornou-se ainda maior. Biógrafos, documentários e testemunhos de pessoas próximas ajudaram a revelar algumas facetas da sua personalidade, mas muitas outras permaneceram envoltas em discrição. O legado de António Variações continua a demonstrar que nem todas as respostas precisam de ser dadas em entrevistas. Por vezes, um artista escolhe deixar que seja a sua obra, e não a sua vida privada, a contar a história mais importante. Marco Paulo. Durante mais de 5 décadas, Marco Paulo conquistou o carinho de milhões de portugueses com uma carreira marcada por êxitos, concertos memoráveis e uma relação muito próxima com o público. A sua voz tornou-se uma das mais reconhecidas do país, mas ao mesmo tempo havia uma característica que sempre o distinguiu de muitas outras figuras públicas.
a enorme reserva com que protegia a sua vida privada. Ao longo dos anos, o cantor foi inúmeras vezes alvo da curiosidade da imprensa e dos fãs. Perguntas sobre relacionamentos, casamento ou planos familiares surgiam com frequência, mas Marco Paulo optava quase sempre por responder de forma discreta ou simplesmente por desviar o foco para aquilo que considerava realmente importante: a música e o carinho que recebia do público. Essa postura alimentou especulações durante décadas, mas ele nunca permitiu que os rumores definissem a sua identidade ou o seu percurso artístico. Em várias entrevistas, Marco Paulo explicou que preferia separar claramente o homem do artista. Acreditava que quem comprava os seus discos ou assistia aos seus espetáculos procurava emoções através das canções, e não detalhes sobre a sua intimidade. Essa decisão revelou uma disciplina pouco comum no mundo, onde muitos artistas recorrem à exposição constante para se manterem em destaque. No seu caso, a discrição transformou-se numa marca tão característica quanto a própria voz. Mesmo quando enfrentou momentos difíceis relacionados com a saúde, o cantor continuou a partilhar apenas aquilo que entendia ser necessário, preservando sempre os aspectos mais pessoais da sua vida. Essa forma de estar fez com que muitos o vissem como um homem de enorme dignidade e coerência, capaz de proteger a sua esfera privada sem nunca perder a proximidade com os admiradores. No fim de contas, a chamada vida dupla de Marco Paulo não dizia respeito a uma existência secreta, mas sim à capacidade de manter uma fronteira sólida entre a figura pública e o homem comum. Foi essa escolha, mantida ao longo de toda a carreira, que contribuiu para reforçar o mistério e o respeito em torno de um dos maiores nomes da música portuguesa. 8. Paulo de Carvalho. Quando Paulo de Carvalho venceu o Festival da Canção de 1974 com E Depois do Adeus, dificilmente imaginaria que essa música ficaria para sempre ligada a um dos momentos mais importantes da história de Portugal. Apesar da enorme projeção pública que alcançou ao longo de décadas de carreira, o cantor sempre procurou manter uma separação clara entre a sua vida artística e a sua vida pessoal, recusando transformar a intimidade num espetáculo. Ao contrário de muitas figuras do entretenimento, Paulo de Carvalho nunca fez da polêmica uma estratégia para permanecer sob os holofotes. As entrevistas centravam-se quase sempre na música, na evolução da sua carreira e na cultura portuguesa. Quando surgiam perguntas mais pessoais, respondia com elegância, mas sem revelar muito além do que considerava necessário. Essa postura contribuiu para que o público conhecesse profundamente o artista, mas apenas parcialmente o homem. Essa descrição fez nascer a ideia de que existia uma vida completamente diferente quando as cortinas se fechavam. Na realidade, Paulo de Carvalho sempre demonstrou que valorizava a tranquilidade da família, os amigos próximos e os momentos longe da exposição mediática. Enquanto muitos colegas enfrentavam a pressão constante das revistas e programas televisivos dedicados à vida privada das celebridades, ele preferia deixar que fossem as suas canções a ocupar o centro das atenções. Com o passar dos anos, essa escolha revelou-se uma das razões pelas quais a sua imagem pública permaneceu sólida e respeitada. Em vez de ficar associado a escândalos ou rumores, Paulo de Carvalho consolidou a reputação de um músico íntegro, cuja carreira foi construída com talento, consistência e profissionalismo. O público podia vê-lo como uma das grandes vozes da música portuguesa, mas sabia muito pouco sobre a rotina do homem que existia para lá do palco. Talvez seja precisamente esse equilíbrio que torna a sua história tão interessante. Paulo de Carvalho provou que era possível construir uma carreira extraordinária sem abdicar da privacidade. Num tempo em que a exposição parece inevitável, a sua forma discreta de viver continua a ser um exemplo de que, por vezes, o maior segredo de um artista é simplesmente saber preservar aquilo que pertence apenas à sua vida pessoal. 7. Fernando Tordo. Ao longo de uma carreira que atravessou várias décadas, Fernando Tordo destacou-se como um dos mais talentosos compositores e intérpretes da música portuguesa. O público habituou-se a vê-lo como um artista intenso, criativo e apaixonado pela música. No entanto, fora dos palcos, existia um homem que sempre procurou manter uma parte significativa da sua vida afastada da atenção mediática, preferindo que o reconhecimento viesse pelo seu trabalho e não pela exposição da sua intimidade. Desde muito cedo, Fernando Tordo demonstrou que a música seria o verdadeiro centro da sua vida.
Entre festivais, gravações e concertos, construiu uma carreira respeitada dentro e fora de Portugal. Apesar da notoriedade, nunca foi um artista que alimentasse constantemente a imprensa com detalhes da sua rotina pessoal. As entrevistas concentravam-se quase sempre na criação musical, nos desafios da profissão e nas transformações da indústria, deixando pouco espaço para conversas sobre a sua esfera privada. Essa forma de estar contribuiu para criar uma imagem curiosa. Milhares de pessoas conheciam as suas canções, mas poucos sabiam como era realmente o homem por detrás delas. Longe dos holofotes, Fernando Tordo dedicava tempo à composição, à família e aos projetos que considerava mais importantes, preservando uma normalidade que contrastava com a vida pública de um artista reconhecido. Essa escolha não significava esconder uma existência secreta, mas sim estabelecer limites claros entre aquilo que pertencia ao palco e aquilo que fazia parte da sua vida pessoal. Ao longo dos anos, essa descrição acabou por reforçar o respeito que muitos colegas e admiradores lhe dedicam. Em vez de ser lembrado por polêmicas ou rumores, Fernando Tordo ficou associado ao talento, à consistência e ao contributo que deu à música portuguesa. A sua história demonstra que a verdadeira grandeza de um artista não depende da quantidade de detalhes que revela sobre si próprio, mas da capacidade de deixar uma marca duradoura através da sua obra. Talvez seja por isso que, ainda hoje, o seu legado continua a falar mais alto do que qualquer curiosidade sobre a vida que escolheu viver longe das câmaras. 6. José Cid. Com uma carreira que ultrapassa meio século, José Cid tornou-se uma das figuras mais reconhecidas e singulares da música portuguesa. Entre grandes sucessos populares e projetos inovadores, conquistou várias gerações de admiradores. No entanto, por detrás da personalidade espontânea e bem-humorada que tantas vezes mostrava em palco e nas entrevistas, existia também um homem que soube estabelecer limites claros entre a figura pública e a sua vida privada. Ao longo dos anos, José Cid nunca escondeu a paixão pela música, nem o gosto por partilhar opiniões sobre diversos temas. Ainda assim, quando o assunto dizia respeito aos aspectos mais íntimos da sua vida, optava frequentemente por manter uma certa reserva. Apesar de ser uma personalidade mediática, nunca transformou a sua intimidade num instrumento para conquistar manchetes ou alimentar o interesse da imprensa. Essa escolha permitiu-lhe atravessar diferentes fases da carreira sem que a sua vida pessoal se tornasse o principal foco da atenção pública. Para muitos fãs, existiam quase duas versões do artista. De um lado estava o cantor carismático, comunicativo e sempre pronto para surpreender o público com novas ideias. Do outro, encontrava-se um homem que valorizava a tranquilidade dos momentos passados longe das câmaras, rodeado das pessoas mais próximas e concentrado nos seus projetos pessoais. Essa diferença entre o palco e a vida cotidiana levou muitos admiradores a perceber que havia uma faceta do músico que permanecia praticamente invisível para quem apenas o acompanhava através da televisão ou dos concertos. Com o passar das décadas, José Cid demonstrou que a longevidade de uma carreira depende sobretudo da autenticidade e da capacidade de proteger aquilo que realmente importa. Enquanto muitos artistas se deixavam envolver pela exposição constante da vida privada, ele conseguiu preservar uma parte significativa da sua intimidade sem perder a proximidade com o público. No seu caso, a chamada vida dupla não era feita de segredos sensacionalistas, mas da decisão consciente de separar o artista conhecido por todos do homem que preferia viver longe dos holofotes. Essa escolha acabou por reforçar o respeito e a admiração que continua a receber até aos dias de hoje. 5. Carlos Paião. Apesar de sua carreira ter sido tragicamente curta, Carlos Paião deixou uma marca profunda na música portuguesa. Compositor talentoso, intérprete carismático e autor de canções que continuam a ser recordadas décadas depois, conquistou rapidamente o público pela simpatia e pela criatividade. No entanto, por trás do sorriso que parecia nunca desaparecer, existia um homem que fazia questão de preservar a sua vida pessoal, mantendo uma clara distinção entre o artista conhecido por todos e a pessoa que era fora dos palcos. Desde o início da sua carreira, Carlos Paião destacou-se pela simplicidade e pela proximidade com o público. As suas entrevistas eram descontraídas, cheias de humor e inteligência, mas raramente entravam em detalhes sobre a sua intimidade. Preferia falar do processo criativo, da paixão pela música e dos projetos em que estava envolvido.
evitando transformar a vida privada num tema de interesse mediático. Essa postura fez com que muitos portugueses sentissem que conheciam o cantor, quando, na verdade, apenas conheciam a imagem pública que ele escolhia partilhar. Longe das câmaras, a realidade era bastante diferente. Carlos dedicava grande parte do seu tempo à composição, ao trabalho de bastidores e à convivência com a família e os amigos mais próximos. Era reconhecido por colegas como um profissional disciplinado e dedicado, muito diferente do artista descontraído e brincalhão que aparecia na televisão. Essa dualidade não representava uma contradição, mas sim o equilíbrio entre a figura pública e a necessidade de proteger a sua esfera pessoal. A morte prematura, em 1988, interrompeu uma carreira que prometia ainda muitos anos de sucesso e deixou inúmeras perguntas sem resposta. Talvez por isso, a curiosidade em torno da sua vida nunca tenha desaparecido completamente. No entanto, o maior legado de Carlos Paião continua a ser a sua música, e não os aspectos privados que escolheu guardar para si. A sua história demonstra que, por vezes, um artista pode emocionar um país inteiro sem nunca abrir completamente as portas da sua intimidade, preservando um espaço que pertence apenas à pessoa por detrás da fama. Tony de Matos. Durante muitos anos, Tony de Matos foi uma das vozes mais elegantes e românticas da música portuguesa. Com interpretações marcantes e uma presença distinta em palco, conquistou um lugar de destaque entre os grandes intérpretes da sua geração. Para o público, parecia um artista sempre confiante e sofisticado. No entanto, quando terminavam os concertos e se apagavam as luzes da ribalta, começava uma realidade muito mais discreta, cuidadosamente protegida da curiosidade alheia. Numa época em que os artistas mantinham uma relação muito diferente com os meios de comunicação, Tony de Matos evitava expor a sua intimidade. As entrevistas centravam-se quase sempre na música, nas digressões e nos novos projetos, deixando pouco espaço para conversas sobre a sua vida pessoal. Essa postura não era incomum entre os grandes nomes da época, mas, no seu caso, tornou-se uma característica marcante ao longo de toda a carreira. Essa reserva fez com que muitos admiradores sentissem que existia um homem completamente diferente daquele que viam em palco. Enquanto o cantor transmitia elegância, romantismo e segurança diante de milhares de espectadores, fora dos holofotes valorizava uma existência tranquila, longe da atenção constante do público. Pessoas que trabalharam consigo descreveram-no frequentemente como alguém educado, profissional e bastante reservado, qualidades que contrastavam com o brilho natural da figura artística. Com o passar dos anos, essa escolha contribuiu para preservar uma imagem de enorme respeito. Ao contrário de outras celebridades que ficaram associadas a escândalos ou polêmicas, Tony de Matos preferiu que fossem as suas interpretações a ocupar o centro da memória coletiva. Talvez seja precisamente essa descrição que continua a despertar curiosidade entre aqueles que revisitam a sua carreira. No seu caso, a verdadeira vida dupla não estava em esconder uma identidade diferente, mas em saber separar, com rara elegância, o artista admirado pelo país inteiro do homem que escolheu viver a sua intimidade longe dos holofotes. R3. José Mário Branco. Ao longo da sua vida, José Mário Branco construiu uma reputação assente na coerência, na liberdade de pensamento e na dedicação absoluta à música. Cantor, compositor, produtor e uma das figuras mais influentes da canção portuguesa, nunca procurou o estrelato fácil. Pelo contrário, preferiu que o público o reconhecesse pelas suas obras e pelas ideias que defendia, mantendo uma clara separação entre o artista conhecido de todos e o homem que existia longe da exposição mediática. Desde muito cedo, a sua carreira ficou marcada pelo compromisso com a cultura e pela forma intensa como vivia a música. Os seus concertos e discos revelavam um artista profundamente envolvido com a realidade do país, mas pouco diziam sobre a sua rotina, os seus hábitos ou os aspectos mais íntimos da sua vida. José Mário Branco acreditava que a atenção do público devia concentrar-se na mensagem das canções e não na curiosidade em torno da pessoa que as escrevia. Essa escolha fez com que muitos admiradores sentissem que conheciam perfeitamente o músico, embora soubessem muito pouco sobre o homem. Fora dos palcos, levava uma vida discreta, dedicada à criação artística, à colaboração com outros músicos e ao convívio com um círculo restrito de pessoas próximas. Evitava transformar a sua vida privada num tema de interesse público,
mesmo numa época em que os meios de comunicação começavam a procurar cada vez mais detalhes sobre a intimidade das figuras conhecidas. Essa postura contribuiu para preservar uma imagem de autenticidade rara. Em vez de alimentar rumores ou procurar protagonismo através da exposição pessoal, José Mário Branco deixou que fossem as suas composições e o seu trabalho artístico a definir quem era. A sua influência atravessou gerações, precisamente porque nunca dependeu de escândalos ou da curiosidade sobre a sua vida privada. No final, a chamada vida dupla de José Mário Branco não representava uma existência secreta, mas sim a capacidade de separar a figura pública do homem reservado que escolheu proteger a sua intimidade. É talvez essa coerência, mantida até ao fim da vida, que continua a fazer dele uma das personalidades mais respeitadas da música portuguesa. 2. Luís Represas. Durante mais de 4 décadas, Luís Represas consolidou-se como uma das vozes mais respeitadas da música portuguesa. Primeiro com o Estrovante e mais tarde, numa bem-sucedida carreira a solo, conquistou o público através de canções marcadas pela sensibilidade e pela poesia. Apesar da enorme notoriedade, sempre demonstrou uma preocupação constante em preservar a sua vida pessoal, evitando que a fama ultrapassasse os limites da sua intimidade. Ao longo da carreira, Luís Represas raramente alimentou a curiosidade da imprensa sobre assuntos privados. As entrevistas centravam-se quase sempre na música, nas inspirações para as suas composições e nos projetos que desenvolvia. Mesmo quando alcançou um enorme sucesso comercial, preferiu manter uma postura discreta, convencido de que o público deveria recordar as suas canções e não os detalhes da sua vida fora dos palcos. Essa forma de estar fez com que muitos admiradores distinguissem claramente duas realidades. Havia o artista que emocionava milhares de pessoas com a sua voz e a sua presença em palco. Mas havia também um homem reservado, que valorizava os momentos em família, os amigos e a tranquilidade longe das câmaras. Essa separação nunca foi apresentada como um mistério, mas antes como uma escolha consciente para proteger aquilo que considerava mais importante. Num período em que a exposição mediática passou a fazer parte da estratégia de muitos artistas, Luís Represas manteve-se fiel aos seus princípios. Nunca procurou protagonismo através de polêmicas, nem fez da sua intimidade uma forma de conquistar manchetes. Essa coerência contribuiu para construir uma carreira sólida e uma imagem pública baseada no respeito e na credibilidade. Talvez seja precisamente essa descrição que continua a despertar curiosidade entre os seus admiradores. Enquanto o público conhece profundamente a sua obra e acompanha a sua trajetória artística, uma parte significativa da sua vida permaneceu sempre resguardada. No caso de Luís Represas, a verdadeira vida dupla consistiu em saber separar, com elegância e consistência, o homem da figura pública, preservando um espaço que nunca quis transformar em espetáculo. 1. Rui Veloso. Conhecido como o pai do rock português, Rui Veloso construiu uma carreira extraordinária sem nunca depender de escândalos ou da exposição constante da sua vida privada. Desde o enorme sucesso de Chico Fininho, tornou-se uma das figuras mais influentes da música portuguesa. No entanto, enquanto milhões de pessoas conheciam as suas canções de cor, muito poucos conheciam verdadeiramente o homem por detrás do artista. Essa capacidade de separar a fama da intimidade acompanhou-o ao longo de toda a carreira. Ao contrário de muitas celebridades, Rui Veloso sempre preferiu deixar que fosse a música a ocupar o centro das atenções. As suas entrevistas focavam-se normalmente na composição, nas influências musicais, nos concertos e na evolução da música portuguesa. Quando surgiam perguntas sobre a vida familiar ou assuntos mais pessoais, respondia de forma cordial, mas sem entrar em grandes detalhes. Essa postura ajudou a construir uma imagem de enorme profissionalismo e fez com que o público respeitasse os limites que estabelecia entre a sua carreira e a sua esfera privada. Essa descrição alimentou naturalmente a curiosidade dos admiradores. Muitos perguntavam-se como era a rotina de um dos músicos mais populares do país quando estava longe dos palcos. No entanto, Rui Veloso nunca demonstrou interesse em transformar a intimidade num espetáculo mediático. Preferiu dedicar o seu tempo à música, à família e às pessoas mais próximas, preservando uma normalidade pouco comum entre artistas com uma carreira tão longa e bem-sucedida. Com o passar das décadas, essa forma de estar tornou-se uma das razões pelas quais continua a ser tão respeitado pelo público português.
Em vez de ficar associado a polêmicas ou manchetes sobre a sua vida pessoal, Rui Veloso consolidou o seu nome através da qualidade da sua obra e da consistência do seu percurso artístico. No seu caso, a chamada vida dupla não representava uma existência secreta, mas sim a escolha consciente de manter duas realidades bem distintas. A do músico admirado por milhões e a do homem que sempre preferiu viver a sua vida longe dos holofotes.